referência nacional quando o assunto é doação e transplante de órgãos. E para falar sobre esse trabalho que salva vidas todos os dias, especialmente na área de captação de córneas, né? Também o nosso convidado é o Gil Cristani, que é captador do Banco de Olhos de Cascavel. Bom dia, Gil. Obrigada pela tua presença. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Gil, explica pra gente qual que é o papel do Banco de Olhos de Cascavel dentro desse sistema estadual de transplante e como é que funciona na prática o trabalho de captação. Legal, o Banco de Olhos é o receptor, né? É ele que recebe todas as doações aqui dessa região ao torno de Cascavel. Nós, captadores, abordamos a família, fazemos as captações, enviamos esse material para o Banco de Olhos, que daí trata, prepara para distribuir para todo o Brasil. Claro que primeiramente para a região aqui sul, depois ele vai avançando e o Banco de Olhos de Cascavel já encaminha com bastante frequência para Rio de Janeiro, para São Paulo, para outros estados, porque a gente é um dos maiores captadores, né? E o que você acha que coloca o Paraná nessa posição de ser exemplo, de ser um dos que mais consegue captar, principalmente córneas, né? Existe, até eu vou dar uma explicadinha aqui, né, até para você que está vendo a gente, que existe duas possibilidades de doações. Tem a doação de múltiplos órgãos, que é quando a gente está lá internado e vem a ter a morte cefálica, a morte cerebral, e daí pode ser doado todos os órgãos, pulmão, coração, rins, enfim. E tem uma outra área que é a doação, a gente fala de coração parado, quando já está em óbito, num acidente de trânsito ou por um AVC que a pessoa já está em óbito, já tem a morte cerebral, é possível só a doação das córneas. O Paraná está super bem avançado porque a gente há algum tempo vem fazendo umas campanhas para sensibilizar a comunidade da importância da doação. É um pedacinho do nosso ente querido que vai ficar ajudando uma pessoa que não enxerga. Então, às vezes a gente acho que seria até um pouco ser meio egocêntrico, falar, eu não quero que doe nada meu, eu não quero que tire nada meu, mas se você estivesse na outra posição de receptor, né, a gente fica, puxa vida, Deus, podia aparecer alguém para me dar, eu queria tanto poder voltar a enxergar, né, ou tem algum problema de córnea e queria tanto poder resolver esse meu problema. Então, quando a gente está na posição de receptor, a nossa visão é totalmente diferente de quando a gente é doador. Então, a gente bate bastante nessa tecla, sempre se coloca no lugar do outro. Hoje você não está precisando, então a gente fica um pouco mais resistente, né? Acho que eu não sei se eu vou querer doar, né? Mas quando a gente é o receptor, a gente fica pedindo que tomara Deus que apareça alguém. Eu acho bem bacana a gente ressaltar aqui, não é um assunto legal para se falar na mesa, mas hoje é uma virada de ano, toda a família está reunida, você vai estar com, né, grande parte da sua família. É importante a gente falar sobre a sua vontade de ser doador, porque hoje não existe mais nada, assim, nenhum documento. Antigamente tinha na identidade que falava que era doador. Se você deixar uma carta por escrito, ela não é válida. Só quem vai autorizar a doação ou de córneas ou de múltiplos órgãos seu é a sua família, os parentes de primeiro e segundo grau. Então é legal hoje na ceia ou amanhã no almoço conversar sobre esse assunto, desmistificar isso que parece que é tão estranho falar. A gente não vai estar atraindo a morte. Um dia vai chegar para todos nós. Mas é bacana você deixar a tua família ciente que você é sim doador, que você gostaria de doar, né, se possível, os seus órgãos, porque daí a sua família, no momento, é eles que vão poder autorizar. Ô Gil, e como é que vocês fazem a abordagem da família? Porque a família está no momento ali arrasada, né? Como é que vocês abordam esse pessoal? É um momento bem sensível, né? A morte a gente nunca quer, ainda mais de um familiar. Claro que dói, mas como eu falei, é importante a gente sempre fala que é um pedacinho que até fica meio grosseiro falar, mas que não vai servir mais, né? Vai ficar ali, vai se decompor com todo outras partes do corpo e que poderiam estar fazendo até duas pessoas voltar a enxergar. Então, a gente vai de uma forma sensível, a gente sabe que é um momento de dor, um momento de luto, que por mais que já esteja tudo organizado e a família já sabe que a pessoa quer doar, ainda fica uma certa resistência na hora, no ato, né? Mas aí a gente tem que lembrar, falar, olha a importância, vai ficar um pedacinho, né, dele aqui fazendo bem para alguém, e sempre dá certo, porque aí a gente, na hora do luto, a gente dá uma fechada, uma bloqueada, né?
a gente precisa dar uma refletida, pensar um pouquinho. Algumas famílias até falam, olha, deixa a gente pensar um pouco. Então a gente respeita esse tempo. Deixa a gente ligar para mais alguém para conversar. Conversa. Porque o importante da doação é, eu sempre falo nas minhas abordagens, tem que ser uma coisa que vai fazer bem para todo mundo. Vai fazer bem para quem está recebendo, mas vai fazer bem para a família toda também. Às vezes a gente encontra situações assim que a esposa e os filhos querem, mas os pais não querem, né? Os pais do doador não querem doar. E daí fica aquele clima pesado. Falou, gente, alinhe entre vocês, porque o ato da doação ele tem que ser bonito, ele tem que ser com amor por todos. Vocês vão fazer essa doação, vai acabar gerando uma intriga na família que vai Sim. ficar chato, então não é legal. O bacana é assim, todo mundo está alinhado, todo mundo conseguiu entender que vai estar fazendo bem, que vai ser bom, que o doador vai estar feliz com esse ato, aí a gente faz. E eu achei legal isso que você falou, da gente se colocar na posição de quem vai receber, né? Principalmente os familiares. A gente está num momento triste, perdeu ali, mas pensa numa pessoa, não digo na questão no caso das córneas, por exemplo, mas algo que seja vital para outra Sim. pessoa que está dependendo daquilo para continuar vivendo, Sim. né? Na doação de múltiplos órgãos, Sim. né? As córneas, claro, a gente consegue viver sem enxergar. Lógico que é muito ruim, né? Mas tem Mas é importante também, né? Mas tem a questão de múltiplos órgãos, que sim, é vital, né? Quanta gente está esperando um coração, quanta gente está esperando um rim. Então, às vezes a gente fica nessa pegada mais egoísta. Na verdade, assim, é um momento do luto, né? Não é nenhum egoísmo, é um momento do luto e fica um pouco mais relutante com isso. Mas é importante pensar. E a gente tá vivo. Quem está vivo está sujeito a precisar. Sim. Né? Por qualquer motivo, um infarto, alguma coisa, você pode... Hoje você está ótimo em casa, mas por algum motivo você pode estar precisando de um coração daqui a um tempo, precisando de um rim. E daí, quando a gente se coloca na outra posição, nossas orações mudam, a gente brinca, né? A gente está sempre orando, Deus, tomara que eu nunca morra para não precisar doar, mas a hora que você está lá na situação de receptor, você fica, poxa vida, Deus, eu não quero que ninguém morra, não desejo para ninguém. Mas Sim. podia aparecer alguém para mim, né? É uma coisa que a gente precisa trabalhar isso para se colocar no lugar. Que pode ser que a qualquer momento você precise. Nas córneas, até assim, do nada, gente. Às vezes é por ceratocone, são doenças que precisam do transplante de córnea, mas uma bobeira, que você está na rua aí, um galho cai e rasga a tua córnea, que não consiga resolver, você vai precisar de um transplante. Então, do nada, num acidente, andando na rua, brincando, uma criança com algum objeto que te perfure, você passa a ser um receptor, você vai precisar do transplante. Então, a gente não está livre. Qualquer um, em qualquer hora, pode estar precisando. É importante ter essa consciência, né, de que nós não somos invulneráveis, né? Que muitas vezes as pessoas acabam interpretando, não vai acontecer comigo, mas pode acontecer, né? E que tipo de mitos vocês costumam ouvir aí com relação à doação de órgãos e tudo? Porque eu já ouvi, por exemplo, pessoas falando, mas eu não quero ser doador porque se acontecer alguma coisa comigo vão dar um jeito de me matar lá no hospital para tirar os meus órgãos. O que vocês mais ouvem nessa linha? Assim, felizmente tem diminuído bastante isso, porque é um processo bem legal, bem rigoroso. Não existe como você furar uma fila ou você pagar por um órgão, porque existe a central, né, estadual de regulação e ninguém fura essa fila. É uma fila que ela é seguida muito sério, tem muito controle. Hoje já não tem mais tanto essa fala de, eu não vou falar. Tinha mais na época da identidade, né? O pessoal tinha receio de colocar ali, porque se eu sofrer um acidente, certeza que não vão me socorrer para deixar eu morrer e pegar meus órgãos. Exatamente, né? Muita gente falava isso. Muita gente falava, até por isso foi tirado da carteira, né? De habilitação de identidade. Então, hoje já não tem mais tanto esse mito, mas ainda existe essa cultura enraizada nas pessoas. Meu pai está na UTI. Se eu falar que a gente é doador, certeza que eles vão parar de cuidar. Jamais, gente. Jamais ninguém vai fazer o mal por alguém por outro bem, até porque não existe um lucro nisso, né? É tudo do SUS, então não tem para quê. Eu nem sei quem que vai ganhar, então não tem por que alguém no hospital decidir que não vai salvar ou que não vai tratar o seu familiar para conseguir um órgão que não se sabe nem para quem vai. Hoje a gente estava falando das córneas aqui. Que tipo de transformação o transplante provoca na vida de uma pessoa que recebe uma córnea? Porque eu até minimizei, peço desculpas, né, com relação ao transplante de doação de órgãos múltiplos, mas muda tudo na vida de quem recebe uma córnea também, né? É importante também. Super, né?
Não, acho assim, não que um seja mais ou menos importante do que o outro, até porque eles caminham meio junto, né? Quando existe a doação de múltiplos órgãos, as córneas também são captadas. Esse outro processo de só captar as córneas é só quando já é o coração parado, quando a pessoa já está em óbito. Mas os dois caminham juntos, as duas doações vão para o mesmo lugar, é a mesma central, é tudo igual. A diferença das córneas, que a gente falou, não é vital, né? A pessoa não vai, não tem um risco de morte por não ter as córneas. Mas, poxa, imagina você, ainda mais para quem enxergou a vida toda e por algum problema ou por alguma patologia, ceratocones, alguma doença que precise do transplante de córnea, ela não está vendo já mais há algum tempo, né? Imagina você aí, fecha os seus olhos, imagine que você está vendo isso, um preto, todos os dias. E você só tem a memória daquelas imagens que você via, né? Eu não passei por isso, deve ser muito ruim. Você ter lembranças de imagens, de pessoas, e de repente você ter só um preto. Claro que já é um caso mais grave, né? Ou você ter uma visão totalmente embaçada, que toda turva, que você não consegue ver bem, que você não enxerga, que você não consegue ler. Então, assim, o transplante de córnea é qualidade de vida, né, gente? Você vai estar vivo, você não tem risco de morte, mas você não está conseguindo ver, você não está conseguindo mais ler, e o transplante vai devolver essa qualidade de vida para a pessoa que vai estar recebendo e não vai estar fazendo nenhuma falta para quem está doando. E a gente tem aqui dados, né, que mostram que o Paraná ele tem hoje uma das menores taxas de recusa familiar, né, de doações de órgãos no Brasil. Na sua visão, que lida, né, diretamente com essas questões, o que faz com que aqui no Paraná essa taxa seja menor que em outros estados? Eu acho que essas campanhas que foram feitas ao longo dos anos aí, né, que já vem sido trabalhado bastante pela Central Estadual de Regulação, o Estado apoia bastante, existe hoje bastante divulgação, as mídias sociais hoje estão divulgando a importância da doação, não só de córnea, né, mas de múltiplos órgãos, até os influenciadores, os atores hoje estão falando bastante sobre essa importância da doação e que acaba sensibilizando, né, não vou dizer que convencendo, né? Às vezes a gente pensa, então a mídia está convencendo a sociedade. Não, está sensibilizando e mostrando a importância. Isso vem diminuindo gradativamente, fazendo com que a gente consiga chegar nesse índice dos maiores captadores do país, né? O Paraná. Mas o Estado tem uma rede muito grande também de pessoas trabalhando nesse setor. Você está na Central de Córneas de Cascavel, mas vocês têm outras... O trabalho integrado com outras equipes aqui de Foz, da região, como é que funciona, Gil? Isso, assim, como que a gente em Foz atua, né? Não é o hospital de olhos, não é o banco de olhos de Cascavel que vem aqui fazer a captação. Nós somos profissionais que fomos capacitados, tem um grupo que trabalha dentro do hospital, aqui em Foz, né, dentro do hospital municipal, tem uma equipe que trabalha dentro do Costa Cavalcante, e nós que damos suporte para essas duas equipes, quando não tem ninguém disponível para captação, e a gente também trabalha no EML. Então, quando é um óbito acidental, vamos supor, né? É uma morte na rua, esse paciente já está em óbito, essa pessoa já está em óbito, ela não vai para o hospital, ela já vai direto para o EML. Então, daí é uma questão da família até conversar com o EML e falar, olha, ele quer ser doador, vocês podem chamar a equipe do banco de olhos para a gente conversar, ver a possibilidade, ver se essa pessoa se enquadra nos critérios para poder ser doador, e daí a gente entra. Até legal a gente dar essa puxada, porque às vezes na correria o ML acaba não acionando a gente. Tem muita coisa para fazer, tem muito processo acontecendo ali, tipo, abordar a família, falar com a família, aí tem a civil fazendo as investigações da causa da morte acidental. Então você, em casa, que, né, passar por um processo assim, um familiar vira óbito acidentalmente, ou por arma de fogo, enfim, que esteja em óbito e que não passe pelo hospital, onde não vai ter ninguém que vai poder abordar vocês, você vai acabar a vítima vai acabar direto para o ML. E muitas vezes o ML acaba não abordando. Então a gente até pede, que é mais uma ação muito bacana que a gente está lutando bastante, é porque as famílias se pronunciem. Lá no ML eles já digam, né, olha, né, muito triste o que aconteceu, mas a gente tem a intenção de doar. Ele sempre quis ser doador, aí o IML aciona a nossa equipe dos captadores do banco de olhos para ir conversar com vocês, ver se é viável, né? Tem vários critérios que a gente precisa avaliar, a idade,
patologia, tem algumas questões que mesmo querendo, às vezes não dá para doar, né? Que coloca a vida do receptor em risco. Então é bacana você que passar por uma situação dessa, que for direto ao ML, pedir para acionar alguém da nossa equipe para fazer essa doação, que muitas vezes é perdida. No fluxo da correria do ML, eles acabam não lembrando dessa possibilidade e a gente perde muitas doações por isso. E no caso da morte cerebral, quando depois que vocês são acionados, esse processo de captação, ele é feito tudo muito rápido e tem uma logística monstra nisso tudo, né, Gil? Como é que funciona isso? É uma logística, assim, fantástica, o quanto a gente conseguiu evoluir para deixar isso muito alinhado, né? Vou falar um pouquinho mais resumidinho aqui, mas o que acontece? A morte cerebral, ela não acontece de repente, assim, né? Ela acontece, mas existe todo um protocolo para você falar realmente é morte cerebral. Então, assim, para de receber oxigênio, o cérebro fica sem receber sangue, enfim, para poder continuar vivo, mas o coração continua batendo, a pressão continua acontecendo, porque existem aparelhos e drogas que fazem isso. Então, às vezes a família chega no leito e está sendo abordada a questão da morte cerebral, e daí fica aquela dúvida, mas gente, está aqui, eu estou sentindo a pessoa quente, eu estou sentindo o pulso aqui, o pulso está batendo, ela está viva. Fisicamente, assim, né, o coração continua por uma droga que a gente coloca para estimular a frequência, o pulmão, a circulação continua funcionando por causa do respirador, mas o cérebro já não tem mais, já não está mais recebendo, já está morto. Então é feito vários protocolos, né, cintilografia, vários exames que comprovem que aquele cérebro não tem mais atividade, ele está, se a pessoa se desligar o aparelho, ela morre. Se deixar ali, vai ficar às vezes muito tempo e não tem sentido nenhum, não vai melhorar, não vai interagir, e com alguns dias vai virar óbito normal, tá? Então daí, quando é dado esse start, comprovada a morte cerebral, aí começa todo um processo, né? Para ver quem é a pessoa da vez, ver quais os órgãos vão ser doados. Então muitas vezes a equipe vem coração, vai para São Paulo, fígado, vai para outro estado. E é avião, né? A galera vai de avião. É uma coisa assim muito rápida. Coração são poucas horas, né? Então já tem que fazer todo um trâmite da pessoa que está na fila, que está em casa, muitas vezes está em casa. Corre para o hospital que teu coração está vindo. Corre para o hospital, faz todos os exames, vê se está tudo bem para poder fazer a cirurgia naquele momento. Organiza tudo isso, aí vem a equipe, faz a captação, vai de avião lá, 4 horas, tem que fazer o transplante. Então, parece muito louco essa logística que graças a Deus dá certo, os times são bem curtos, mas a gente tem conseguido ter sucesso em todas. A gente sabe que o Brasil, inclusive internacionalmente, é referência, né, em relação a toda essa estrutura. E até agora, esse ano, né, a gente viu aí polêmicas de redes sociais quanto a como funciona a fila, né, para transplantes aqui no Brasil, porque tem aquela fila única, né? Só que há casos, por exemplo, em que pessoas já transplantadas, né, elas têm prioridade, né, para retransplante. Gostaria até que você explicasse um pouquinho sobre isso, porque a gente viu ali, por exemplo, situações como do apresentador Fausto Silva, né, que passou por mais de um transplante, muita gente questionando, isso aconteceu com ele porque ele é famoso, né? Mas a gente sabe que não, né, que existem critérios bem objetivos quanto a isso, né? Isso, existe a fila única, né, que é aquela fila que segue o fluxo normal, mas existe casos de gravidade. Então, no caso do Faustão, né, era um caso que se ele não recebesse a doação mais rápida, ele morreria, ele não conseguiria suportar um tempo de espera. Como eu comentei, tem pacientes que precisam de um transplante, mas ele consegue até ficar em casa aguardando esse transplante. Não é um caso tão crônico, não é uma coisa que precisa ser urgente. Tem pacientes que estão no hospital ali esperando ali, se não chegar em pouco tempo, vai virar óbito. Aí teve a polêmica do Faustão, uma suposta fura de fila, né? Mas não, gente, tanto Faustão como qualquer pessoa, até você em casa, se o seu caso for realmente de extrema urgência, você vai na prioridade, porque a sua vida está em risco. Sim. Então não vai transplantar uma pessoa que está em casa, tranquila, até estável, precisando, claro, do transplante, mas estável, e uma pessoa que com poucas horas pode vir a óbito. Aí não existe uma fura de fila, existe uma questão de urgência, de prioridade.
Gil, que mensagem que você deixa para quem está ouvindo a gente agora? Então, ainda não conversou com a família sobre isso. Vamos reforçar aquilo que você falou no comecinho? Vamos lá, gente. Como eu falei, né, que é um momento de ceia, é um momento de se reunir, não só agora no final do ano, mas sempre que vocês estiverem junto, que você estiver com algum familiar, fale sobre o assunto, pelo menos uma vez. Não precisa ser uma coisa chata que você vai ficar sendo maçante, que vira até às vezes discussão em casa. Eu sou, eu não sou. Ah, então você não tem amor no coração. Gente, cada um tem a sua visão, a sua forma de ver as coisas. Então respeite aquela pessoa que não tem a intenção de doar até então, né, que ainda não conseguiu ver com outros olhos. Respeite esse teu familiar que não aceita ser doador, mas deixe bem claro que que você gostaria que no momento autorizassem a doação. Então conversem isso aí em casa, deixa tudo bem claro, para a hora que chegar, né, esse momento, não tenha transtorno, não tenha dúvida, a doação flua tranquilamente. Seu familiar vai falar, não, ó, né, o Pedro, ele sempre falou que ele queria, vamos respeitar a vontade dele, porque o corpo é dele e a vontade é dele, né? Então já conversem isso, alinhem tudo, deixem tudo certinho para a hora que vir acontecer, flua de uma forma bem harmônica, bem tranquilo. Como eu falei lá, que todo mundo fique feliz, que a família que vai estar recebendo o órgão fique imensamente agradecida e que vocês também sintam paz no coração em saber que estão ajudando alguém de uma forma boa, tranquila e sem peso. Gil, quero te agradecer, muito obrigada e um ótimo ano novo para ti, tá? Obrigado para você também, para todos vocês também, boas festas, boa virada, que 2026 seja um ano maravilhoso para todos nós.